Oi, muito bom dia para você. O Record News Rural está no ar. A safra de abacate deve ser menor nessa temporada. O inverno mais quente e a estiagem prolongada dos últimos meses causaram doenças nos pomares e dificultaram a colheita. Os abacates colhidos em Jardinópolis, no interior de São Paulo, são vendidos em todo o país. Com oferta menor, o preço da fruta deve subir nos próximos dias. Esse aí que está lá no alto é o Antônio, dono desta plantação de abacate em Jardinópolis. Ele tem 70 anos e ainda participa da colheita. É o que eu gosto de fazer, a gente tem que fazer aquilo que gosta, né? Não por necessidade, mas porque gosta de fazer mesmo. Eu estando subindo neles, para mim é uma alegria. A produção existe há 50 anos e está na terceira geração da família. Danilo é filho do Antônio. Veio do meu avô. Meu avô colhia abacate na região, um pé aqui, um pé ali, e mandava para o Ceasa de São Paulo, né? Aí meu pai conseguiu comprar um sitinho junto com ele e foram plantando um pé aqui, outro pé ali, e a gente está no ramo há uns 50 anos na família já. São 5.000 pés de abacate que chegam até 30 metros de altura. A maior produção é da variedade geada. E nesta safra, a colheita teve uma queda de 50%. E tem explicação. Um dos invernos mais quentes dos últimos anos e uma das estiagens mais prolongadas. A partir praticamente de março até outubro, a gente não teve nada de chuva significativa. E coincidiu também com os períodos mais quentes, né? Tipo assim, geralmente o inverno, as baixas temperaturas, o ano passado foi atípico, a gente teve um dos invernos mais quentes, né? Então o que aconteceu? A gente teve um conjunto, né? Foi um período de estiagem muito alto, com um aumento de temperaturas, principalmente no mês de setembro também. Teve regiões aqui na região de Ribeirão Preto, da cidade, principalmente também, a temperatura atingiu 38, 40 graus. E coincidiu esse abortamento de fruto, principalmente na época da florada. Depois do período prolongado de estiagem e as altas temperaturas, veio a chuva em excesso, em um curto espaço de tempo. O resultado é esse aqui: abacates no chão. As chuvas causaram doenças e dificultaram a colheita. Isso acontece principalmente nesses pés aqui, que são pés de 25 metros, 30 metros, que você não consegue fazer uma pulverização legal, né? Que os equipamentos não conseguem cobrir totalmente o pé. E aí teve esse mês que foi bem atípico. Então a gente teve um período muito longo de estiagem e depois veio tudo de uma vez, praticamente novembro, dezembro, dos últimos anos mais chuvosos, né? O acumulado dos 2 meses, né? Em algumas propriedades, a redução da colheita pode chegar a 80%. Os maiores produtores de abacate no Brasil ficam no estado de São Paulo e Minas Gerais. Os abacates colhidos em Jardinópolis são vendidos em todo o país. E o preço deve subir nos próximos dias. O quilo no mercado pode custar mais de R$10. Por aqui, esta é a última semana da colheita da variedade geada. Na próxima semana, começam a ser colhidos da variedade Fortuna. Vamos montar de safra agora para o Fortuna e a tendência é já explodir de preço de novo para cima. A próxima safra nesta propriedade só no ano que vem. Mas o trabalho para colher bons frutos deve começar nos próximos meses. Os pés de abacate vão ser podados para melhorar a colheita. Consegue fazer os tratos culturais corretamente, né? Pulverização facilita na colheita também, no manejo como um todo, né? Então você consegue ter uma qualidade de pulverização melhor. A parte de nutrição também a gente consegue fazer uma nutrição mais equilibrada também. Um arejamento também de sol, também das plantas, também ajuda como fator também para o controle de doenças. Depois é torcer para as mudanças climáticas ficarem mais equilibradas. Não tem o que fazer. Mais você tenta cuidar, chuva demais atrapalha e seca demais atrapalha. O abacate é bem complicado de mexer. A forte onda de calor tem deixado a temperatura acima da média neste verão. E os efeitos não são sentidos só nas cidades, não. No campo, os agricultores enfrentam dificuldades para manter a qualidade dos alimentos. Os produtores têm notado os impactos, especialmente no cultivo de algumas folhagens. No caso dos vegetais, as altas temperaturas vêm causando vários transtornos. No Instituto Federal Fluminense, a coordenadora Raquel, responsável pela horta da unidade de ensino no subdistrito de Guarulhos, em Campos, afirma que a plantação foi devastada pelo calor.
A gente nunca teve uma horta tão vazia de verduras. Há 2 meses até a gente plantou cenoura, plantamos salsa e pela primeira vez não nasceu nada. Você pode olhar para alguns canteiros que estão bem vazios por causa do calor extremo. Raquel destaca que o calorão é natural para a época, mas esse ano está sendo atípico. A baixa umidade, a escassez ou a quantidade insuficiente de chuva diminui consideravelmente a produção de hortaliças. A rúcula, por exemplo, a gente sempre teve nesse período e é a primeira vez que a gente não conseguiu que elas crescessem, né? Esta engenheira agrônoma explica que o calor intenso é nada propenso para as hortas e que o solo é prejudicado com as altas temperaturas. O solo é o reservatório de água das plantas, né? E para a planta poder lidar com essas situações, né, de altas temperaturas, ela aumenta a sua taxa transpiratória. E para essa taxa transpiratória, para esse fluxo de água ocorrer, precisa que esse reservatório seja completo, né? Que tenha água no solo. Só que os solos, principalmente os solos expostos, eles vão ter uma tendência a perder mais água por evaporação. Uma outra característica é que a maioria das hortaliças tem um sistema radicular muito raso e elas não conseguem explorar o solo em profundidade. A temperatura é o fator climático que mais influencia no cultivo das hortaliças. Existem as originárias de clima quente e de clima frio. Isso faz com que essas plantas tenham adaptações diferenciadas em cada região. Essa classificação da exigência por temperatura é muito importante para a gente poder fazer o planejamento de qual hortaliça é mais adequada a cultivar em cada região que se vai trabalhar. Segundo o Ministério da Agricultura, os danos causados pelo calor em hortaliças são queimaduras nas folhas, murchamento e amarelamento das folhas, crescimento sem flores, infestação de pragas, como a mosca branca. A especialista afirma que as hortaliças são mais afetadas neste período de calor porque há uma evaporação maior de água, o que demanda que elas sejam regadas mais vezes. Locais que têm o solo coberto amenizam a radiação do sol e reduz a perda de água no solo. Pode ser com palhada, né, com material ou outras plantas rasteiras, que aí você evita a evaporação da água, mantém a retenção dessa água no solo e evita oscilações de temperatura também. A Bacia Leiteira de Pernambuco produz cerca de 3,5 milhões de litros de leite por dia. Visando o escoamento da produção, o projeto Chão de Queijo vai reunir um grupo de 13 produtores da Bacia Leiteira do Agreste do Estado. Visando o destaque das queijarias artesanais, a Rota do Queijo busca expandir a cultura gastronômica. Este novo roteiro foi criado para valorizar ainda mais o produtor. As cidades abriram as portas para essa nova oportunidade de crescimento. O escoamento da produção, a facilidade do escoamento da produção, a visibilidade do nosso queijo, do nosso produto, que são produtos de extrema qualidade, e além de agregar junto a isso o turismo. E a gente percebe que com essa valorização a gente agrega valores ao nosso produto. Então é sempre importante ressaltar que os nossos agricultores eles merecem ser vistos, serem percebidos, serem notados em toda a região. Além da região de Alagoinha, o roteiro conta com as seguintes cidades: Bom Conselho, Cachoeirinha, Garanhuns, Sanharó, São Bento do Una, Venturosa, Pedra, Ribeirão e Pombos. Pedro Galvão é proprietário de uma fazenda em Venturosa, onde também produz o queijo coalho, e destaca a importância do laticínio para o município. O queijo hoje sempre foi a nossa salvação aqui, porque nós temos um estado, um grande consumidor de queijo. A cada 10 litros de leite produzido aqui, 9 vai para o queijo. Queijo sem impureza, sem nenhum queijo, e produzido com o nosso leite mesmo. A Rota do Queijo foi criada visando o escoamento da produção. Pernambuco é o maior produtor de queijo coalho, tendo cerca de 40% da produção nacional. Esta cooperativa produz cerca de 140 quilos de queijo por dia. Maria do Socorro explica como surgiu esta necessidade. Surgiu na necessidade dos criadores que tinham seus animais e não tinham para onde escoar o leite, né? Hoje nós somos 26 associados, né, criadores que estão aqui associados trabalhando com essa cooperativa.
Além do queijo da vaca, eles também produzem aqui o queijo coalho de cabra, sendo este o primeiro produto do Nordeste certificado com o selo Arte. O leite de vaca, a concentração proteica é maior. Já a concentração dessa mesma proteína no leite de cabra é inferior, o que faz com que as pessoas que têm intolerância à lactose, elas possam consumir com mais conforto os produtos derivados do leite de cabra. A iniciativa da cooperativa movimentou o setor econômico da região, além de organizar todo o processo da produção do queijo coalho. Está impactando diretamente a vida de todo mundo há muito tempo. Então a gente só tem a crescer com essa cadeia produtiva, melhorar uma tecnologia de produção, melhorar uma genética do animal, a gente consegue gerar mais renda e a gente consegue dar mais qualidade de vida para essas pessoas que estão na nossa região. Hoje, Pernambuco conta com 41 queijarias registradas na Adagro, Agência de Defesa e Fiscalização Agropecuária do Estado. Porém, a Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do Leite e Derivados, vinculado à ADEP, Agência de Desenvolvimento de Pernambuco, estima que o número real seja próximo de 300. A Bacia Leiteira de Pernambuco produz cerca de 3,5 milhões de litros de leite por dia. A produção de queijo é predominantemente artesanal. O projeto Chão de Queijo comportará um grupo de 13 produtores da Bacia Leiteira do Agreste do Estado. A Rota do Queijo oferece uma experiência única para os turistas, permitindo o contato direto com a produção artesanal e a cultura local. O estoque baixo e a alta demanda mantêm o recorde do preço do café arábica. No mês de fevereiro, os preços do café arábica bateram recordes reais da série histórica do CPEA, que começou em novembro de 1996. No dia 12, o indicador atingiu R$ 2.769,45 a saca de 60 quilos. Nos dias seguintes, os preços registraram pequenas oscilações, mas se mantiveram em torno deste valor. Em 2025, o indicador avançou mais de R$ 500 a saca. Os baixos estoques nacional e global vêm sustentando o movimento de alta. Além disso, a produção brasileira da safra 25-26 deve ser mais uma vez modesta. A demanda, por sua vez, segue aquecida, mesmo diante dos valores elevados. No campo, as lavouras estão chegando na parte final do desenvolvimento da temporada. No entanto, o forte calor e alguns dias mais secos estão deixando os produtores em alerta. A gente vem acompanhando aqui no Record News Rural os recordes de exportação e também de preços do café. E o Brasil, que é o maior produtor do grão, deve ter uma redução na safra deste ano. Isso é o que consta no boletim divulgado pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. Quem vai explicar para a gente os impactos e os motivos dessa redução é o presidente da Comissão Nacional de Café da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, o Fabrício Andrade. Fabrício, bom dia. Seja muito bem-vindo ao Record News Rural. Olá, Kelly. Bom dia. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, prazer é o nosso também. Eu acho que é bacana a gente já deixar um contexto que esse cenário de clima impactando a cultura do café acontece aqui no Brasil, mas também é um problema que se repete em outras regiões do mundo, né? Com certeza. A gente tem dois grandes desafios aí estruturais na cadeia produtiva do café. Especialmente aqui no Brasil, pela perspectiva da produção. Um é a volatilidade meteorológica, então precisamos trabalhar com pesquisa, variedades, práticas de cultivo para trazer resiliência para as nossas lavouras e também a sucessão de colaboradores, novas pessoas interessadas em trabalhar no campo. Claro que com auxílio de mecanização, automação e muita tecnologia. Se nós conseguirmos fazer isso, Kelly, com certeza a gente consegue continuar crescendo, ganhando market share e, consequentemente, trazendo no mundo todo, né, consequentemente, continuar trazendo prosperidade, benefícios sociais e de sustentabilidade para as regiões, para as comunidades onde os cafés são produzidos. Mas, nesse momento, de fato, a gente vive um momento
de oferta muito ajustada frente à demanda, que, como eu disse, ela é crescente. Com relação à bienalidade de produção, essa baixa já era esperada, Fabrício? Na verdade, a gente, devido a essas questões de impacto de efeitos meteorológicos na produção de café, a bienalidade do café, que era muito clara, com ciclos de alta e baixa alternando ano a ano, ela deu uma modificada. E no final da linha, a última safra grande que nós tivemos foi em 2020, né? Para dar uma ideia para vocês, no biênio 2000 e segundo os dados históricos, né? Entre 2018 e 2020, nós produzimos acima de 60 milhões de sacas na média, né? E de 21 a 25, confirmando essa previsão da Conab, nós vamos ficar abaixo de 55 milhões de sacas, né? Isso em 4 anos significa 20 milhões de sacas, né? Quase a produção total do segundo ou terceiro maior produtor mundial. Então isso de fato é muito relevante e isso fez com que o mundo todo consumisse estoques que eles existiam para gerar segurança ao suprimento de café para ser torrado no mundo todo e consequentemente com estoques em níveis muito baixos e uma possibilidade de safra de café no Brasil equivalente, um pouco abaixo da que foi a safra de 2024, e isso gera uma ansiedade muito grande em todos os agentes do mercado, de torrefador, de supermercados, de coffee shops, de food service, né, de supermercados, de torrefadores, importadores, exportadores, e chegam nos produtores também, que ficam sem saber o momento adequado de tomar decisão de venda, de compra de insumos, e esse aperto entre oferta e demanda causado por essa diminuição dessas safras aqui no Brasil e em outros países também, a gente vê como o principal ponto levando esses preços em níveis históricos, né? Fabrício, eu queria que você trouxesse para a gente também, por favor, um panorama sobre a área cultivada. E se a gente não estivesse aí ampliando a área, será que esse impacto de redução poderia ser ainda maior? Qual que é a sua análise, hein? Essa é uma ótima pergunta, Kelly. A gente enxerga aí os preços de café até 2020 oscilando aí entre 80 centavos de dólar por libra peso na Bolsa de Nova York para o Arábica, né? E 2 dólares, 1 dólar e 80, né? Então, na média, nos últimos 20, 30 anos, esse preço ficava entre 1 dólar e 20, 1 dólar e 30, que seria café aí hoje próximo de R$500, né? Isso fez com que os preços permanecessem estáveis por muito tempo. Mas aí a grande pergunta, né? Como que fertilizante, combustível, salários, peças, né, para tratores e máquinas, energia, né, todos esses fatores de produção, eles aumentam de preço, gerando um aumento de custo de produção para os produtores e o preço permanece estável durante tanto tempo, né? Isso foi possível apenas por aumento de produtividade, de eficiência. Um grande trabalho realizado por todos os agentes que participam na cadeia produtiva de café no Brasil, desde institutos de pesquisa até os nossos produtores, que passamos aí da casa de 10, 15 sacas de produtividade por hectare, sacas de 60 quilos, e chegamos próximo a 30. E depois caiu um pouco, isso fica próximo a 25 hoje. Então a gente teve um aumento de eficiência que compensou os aumentos de custo de produção. Só que nós chegamos no momento atual com uma dificuldade de continuar evoluindo, principalmente pela perspectiva de desafio meteorológico. Então é uma perspectiva que nós temos que nos adequar nesse momento para continuarmos produzindo café e aumentando as nossas produtividades. Porque no fim da linha, a área produzida de produção de café no Brasil não mudou muito. Ela continua próxima a 2 milhões e 200 hectares, segundo os dados oficiais. Então houve um aumento de produtividade. Precisamos evoluir com esse aumento de produtividade, trazendo mais resiliência para as nossas lavouras, trazendo jovens para as nossas lavouras e tecnologia, mas devido a esse aumento de preço, a gente acredita que vai ter um pouco de aumento de área nos próximos anos também. Bom, falando em Então área... isso é muito bom, que a gente vai ter uma safra boa
em 1 ano, 2 anos aí a gente vai ver as produções se recuperando, né? A gente torce para isso. Agora, falando em área, Fabrício, o Brasil é gigante, né? E certamente cada estado tem um desafio diferente, é isso? Com certeza. A gente enxerga aí, por exemplo, o coffea canéfora, né? O robusta, o conilon e o arábica são 2 espécies diferentes e produzidos em diversos ambientes. Então, há uma diversidade de realidades de produção de café no Brasil como um todo. E a gente vê algumas áreas e algumas espécies, alguns sistemas de cultivo crescendo mais do que outras devido à compatibilidade a essa nova realidade de dificuldade de atração de pessoas para trabalhar no campo e esse desafio meteorológico. Então, a gente vê uma produção de coffea canéfora, por exemplo, se aproximando cada vez mais do volume total de produção de arábica. E a gente enxerga que isso é muito positivo, uma vez que ambos são produtos substituíveis em certo sentido e que eles contribuem para o crescimento da cadeia produtiva de forma geral. Mas a gente vai ver regiões que antes não produziam café conseguindo produzir café, principalmente aquelas que conseguem algum tipo de mecanização, algum nível de mecanização e também aquelas regiões que conseguem irrigar a maior parte das suas áreas. Fabrício, como o setor tem administrado a questão do abastecimento interno, ou seja, atender aqui ao mercado nacional, tendo em vista também que cada vez mais o Brasil tem sido demandado quanto ao café. A gente vem batendo recordes de exportação. Essa é uma ótima pergunta. Nós temos uma demanda crescente no mundo todo, né? E o Brasil, por ser o café mais competitivo pela perspectiva de custo de produção, qualidade, mas também ambiente de negócios, nós temos ganhado market share. Isso aumenta a pressão pela demanda dos cafés brasileiros, né? E a gente precisa gerar alternativas para continuarmos atendendo o mercado externo, mas também o mercado interno, que é muito importante para nós, né? E a gente precisa trabalhar em conjunto com os agentes públicos e privados, os tomadores de decisão da indústria, dos exportadores, dos produtores, como a CNA, para que a gente consiga garantir esse suprimento. Como? Trabalhando pela perspectiva de aumento de produção em médio prazo, aumento da eficiência produtiva, maior produtividade, mas também a gente tem alguns ganhos que são possíveis de trabalhar na indústria, por exemplo, né? De uma perspectiva de aumento do rendimento do processo de torra. Por exemplo, numa média, a cada 60 quilos de café verde, de café cru, 48 quilos são transformados em café torrado. Mas é possível, a gente já enxerga indústrias fazendo acima de 52, 54 quilos. Então, se a gente aumenta a eficiência do processo de transformação do café cru em café torrado, é uma possibilidade de mitigar esses efeitos de restrição de oferta, principalmente, pelo menos no curto prazo. Mas, com certeza, a gente tem que trabalhar no aumento de produção de café aqui no Brasil para conseguirmos atender a indústria interna e também a indústria externa, porque, no fim da linha, não há café lá fora. Não é só aqui no Brasil que tem uma restrição de oferta. Se nós enxergarmos Colômbia, Vietnã, Indonésia, Etiópia, Guatemala, Honduras, que são os principais produtores de café no mundo, todos eles estão estagnados com a sua produção. Vietnã, por uma perspectiva meteorológica também, mas por concorrência com outras culturas que têm sido mais lucrativas para os produtores de lá. Ou seja, crescer produção no Vietnã não vai ser tão fácil igual foi no passado. E os outros países que eu mencionei, América Central e América do Sul, por exemplo, Colômbia, eles têm uma dificuldade muito grande de aumentar a produção, porque eles têm sofrido durante os anos com essa perspectiva de migração, perspectiva meteorológica, mas também eles não conseguem mecanizar as suas produções. E a África, que existe um potencial grande, mas é algo que demandaria algum tempo para resolver problemas estruturais, étnicos e econômicos na África. Então, muito desse processo de suprir o mundo com café fica sob responsabilidade do Brasil e a gente precisa trabalhar como cadeia de forma unida para conseguirmos atingir esses objetivos. União com muita estratégia, né? Consciência, tecnologia. Exatamente. E investimentos. Nesse sentido, Fabrício,
Que ferramentas o país já oferece para o setor realmente conseguir crescer essa produção tão importante? Ou o que precisa ser feito? Eu acho que nós estamos no caminho, sabe, Kelly? Nós temos instituições e organizações no Brasil que já trabalham de forma estratégica. Continuarmos nesse sentido de pesquisa, né? Temos diversas organizações de pesquisa que trabalham com essa perspectiva de trazer novas variedades, novos processos de cultivo, mas como eu disse antes, né? A gente precisa trabalhar de forma unida como cafeicultura para que a gente consiga gerar atratividade para jovens trabalharem com café. Porque no passado, a gente supriu escassez de trabalho com mecanização. Hoje, grande parte dos sistemas de cultivo no Brasil eles já são quase 100% mecanizáveis. E hoje a gente encontra desafios para atrair pessoas para operarem máquinas. Então, a gente precisa trabalhar essa variável também para que a gente consiga continuar crescendo como setor produtivo. Mas, sem dúvida, gerar atratividade para jovens, mas a gente precisa, com certeza, continuar investindo em instituições de pesquisa e também instituições de assistência técnica e extensão rural. Pois é, né? Existem, claro, desafios, então, da porteira para dentro, mas também existem desafios da porteira para fora, como, por exemplo, os portos, né? A questão logística, que encarece o setor. Sempre aqui reclama, a gente acompanha, né? O drama do setor que deixa lá a carga parada nos portos, isso prejudica a nossa exportação. Então, a gente segue também acompanhando muito de perto. Fabrício, muito bom te ouvir, viu? Sabe que aqui a porta está aberta, a porteira está aberta também. Qualquer novidade, só chamar. Sempre muito legal contar com vocês, a CNA sempre, tá? Um bom dia, até a próxima. Ok, muito obrigado e conte conosco. Um grande abraço. Um abraço, bom dia mais uma vez. E essa edição do Record News Rural fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. Eu espero você no próximo programa. Até lá.